Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Então, vamos à nossa psicografia do dia 25 de fevereiro de 2025, que fala assim: façam o bem sem esperar ver os resultados. Os resultados, sempre virão. Uma ação gera uma reação. É a da lei universal. Já lhes foi dito muitas vezes pelos grandes espíritos que por aí passaram. O bem jamais é esquecido. Se o homem não os reconhece, isso não deveria lhes importar. Deveria lhes importar, sim, o reconhecimento de Deus. Esse é o único reconhecimento que todos nós deveríamos esperar. Porém, ainda caminhamos dentro de um orgulho que nos opaca a visão, muitas vezes. Foi assim comigo, e talvez ainda seja assim para muita gente que aí está atualmente. Pessoas são muito egoístas, esperam que reconheçam as suas atitudes, mas não querem reconhecer o bem que os outros fazem. Por isso é que se vê tanta dificuldade na Terra. Somos todos ainda espíritos imperfeitos, a caminho da evolução espiritual e moral. Mas é natural ainda cometemos alguns deslizes, mas é natural ainda cometemos alguns deslizes e erros. Mas também é muito natural lutar para evitá-los. O problema é que, para muitos, o egoísmo tem uma força descomunal. Ele falou do orgulho, agora está falando do egoísmo, tá? Porque não se lutou contra ele. Nós deixamos, muitas vezes, nos levar por ele, o egoísmo. E chegamos no ponto que achamos natural tê-lo em excesso. Isso é muito prejudicial. Precisamos lutar contra ele com a intenção de extirpá-lo de dentro de nós. Aqui, né? De dentro de nós. Muitos de vós, vocês, né? Acreditam que tem só um pouquinho dele, do egoísmo. Isso não nos fará grande mal. Não vos fará um grande mal. É um puro engano, pois que, gradativamente, sem percebermos, ele vai crescendo de tal forma que não observamos a grandeza dele em nós. Em nós. Quantas vidas ainda teremos de viver para conseguirmos vencer esta batalha? Só Deus o sabe. No entanto, podemos, desde a vida atual, lutarmos com todas as nossas forças para mudarmos esse estado de coisas que persistem em viver em nós. Peçamos aos bons espíritos que nos auxiliem nessa batalha, pois assim conseguiremos vencer mais facilmente e mais rapidamente.
Aqui do lado de cá é fácil falar, dar conselhos e etc. Porque não temos a influência dos homens e do próprio corpo. Mas sim, sabemos das dificuldades que o homem encontra dentro dessa batalha. O meio social, a família, o trabalho, enfim, tudo à volta do homem servem de influência. Essas, muitas vezes, não são boas. Por isso, é necessário que o homem aprenda a procurar ambientes que possam ter boas energias voltadas para o bem comum, templos, igrejas, santuários, etc. Mas, ainda assim, o homem deve tomar muito cuidado nessa escolha, porque pode também cair numa outra armadilha que poderá lhe custar muito caro. Precisam saber como é tal local antes de frequentá-lo. É mesmo uma necessidade, para que não sejam enganados. Né? Espero ter ajudado de alguma forma. Fiquem com Deus, com Jesus Cristo, nosso querido e amado Mestre. Que assim seja, agora e sempre. Bem, gente, está aí a nossa mensagem, dando um estoque na gente, né? Eu acho que precisamos, conforme ele fala aqui, fazer o bem sem querer saber dos resultados e coisa e tal. Deixe isso por conta de Deus. Se Deus achar que isso vai... O nosso principal objetivo de fazer o bem deve ser o amor que a gente tem dentro da gente. Mas não é assim que as coisas começam, né? A gente começa por interesse, muitas das vezes, né? Para sermos perdoados nos nossos erros, para negociar, né? Com Deus e coisa e tal. Mas não se esqueçam, como ele fala aqui, todo bem que é feito no universo não é esquecido jamais. Principalmente, nós não precisamos que o homem reconheça o bem que temos feito. Porque poucas vezes isso vai acontecer, tá, gente? Não espere a gratidão, porque ela é muito rara aqui. Porque qualquer erro teu para com a pessoa, ela não quer saber de... Todo bem que você fez para ela não valeu nada. Sabe por quê? Porque aquele mal que tu fez foi terrível. Eu frequentei uma casa que uma presidente da casa falava assim, a gente pode jogar todo o bem de uma vida no lixo por um segundo de uma atitude errada. Infelizmente, é uma verdade, mas não deveria ser. Não deveria ser. É injusto, né? Uma pessoa que tenha vivido muitos anos em favor do próximo e por apenas um erro, um engano, uma falha, seja jogado no lixo todo o bem que fez. Isso o homem faz com facilidade tremenda. Nós, homens, fazemos isso, mas não Deus. Ok? Não se esqueça disso. Nós não reconhecemos, até aqueles que não fazem mal nenhum, que só fazem o bem. Nós temos inveja, não queremos reconhecer. Às vezes é um colega, um vizinho, um amigo, um parente que faz coisas melhores que a gente não quer admitir por conta de quê? Por nossa vaidade, nosso orgulho, nosso egoísmo. Não precisa ele nem fazer uma cagada. Agora, se ele fizer uma cagada, melhorou para a gente. A gente vai falar, tá vendo? Eu sabia que ele não era tudo isso que a gente pensava que era. Fulano não é tudo isso que a gente pensava, não. É isso aí, é o julgamento. É por isso que Jesus fala, não julgueis para vocês não serem julgados. Porque toda ação tem uma reação, conforme fala aqui no início. Ok? Se você tem uma ação boa, só vai ter um resultado bom. Se você tem uma ação negativa, o resultado é negativo. Isso não é castigo de Deus. Se eu jogo uma pedra para o alto, ela inevitavelmente vai descer e cair. E provavelmente na minha cabeça. Não necessariamente, de repente cai do meu lado para me avisar, bate no meu pé de raspão, né, na minha perna, para me dar um alerta. Eu jogo a segunda pedra, jogo a terceira, até que uma delas vai acertar a minha cabeça. Foi justiça de Deus? Não.
foi a tua burrice, você provocando um acidente contigo mesmo, ok? Então, acho que é mais ou menos por aí esse exemplo que eu dei, né? Os nossos erros. Você vai repetir seus erros quantas vezes? Até que a pedra cai na tua cabeça? Pois é. Ah, Deus me castigou pelo que eu fiz. Não. Você foi o teu próprio juiz, o teu próprio algoz, você é vítima e réu de ti mesmo. Nós não temos condições de fazer mal para ninguém. Não temos. Eu assisti a alguns dias atrás, aí desculpa, eu estou falando muito além do que é psicografia aqui, mas eu vou me estender um pouquinho, porque essas conversas às vezes são boas para a gente. Como eu não tenho colocado muitas ideias, aí, que geralmente eu colocava bastante, mas não estou tendo muito tempo não. Vou aproveitar o momento de passar a psicografia para conversar com vocês um pouco mais. Mas eu assisti no YouTube, foi no YouTube sim, um médico dando conselho para um paciente dele, um médico cardíaco que havia feito uma cirurgia num homem, ele tinha feito uma cirurgia no coração, porque teve um infarto, alguma coisa assim. E ele fala para o paciente, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, nós fizemos uma cirurgia no senhor, que levou tantas horas, a cirurgia foi perfeita, obtivemos o sucesso, 100% sucesso da cirurgia, foi perfeita. Agora eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor, preste bem atenção, o senhor não se incomode com as pessoas, não se irrite com os outros. Ele deve estar dando esse conselho porque ele conhecia a pessoa, provavelmente, ou sabia por o motivo que levou aquele homem, não sei se foi ataque cardíaco, um infarto, não sei o que teve. O médico sabia o motivo dele ter ficado daquele jeito, de ter sido necessária a cirurgia. E falou, o senhor não se irrite com as pessoas, eu vou explicar para o senhor uma coisa. Ninguém tem o poder de fazer o senhor ficar irritado. Só o senhor tem esse poder. A pessoa que vier lhe irritar, o senhor não dê atenção, não dê ouvidos. Porque o outro não pode deixar o senhor irritado. O senhor me entenda isso. Só o senhor pode aceitar a irritação. Ninguém mais. Ninguém tem o direito de botar o senhor, ou mesmo condição de botar o senhor irritado. O senhor é que vai aceitar a irritação. Se lhe ofender, o senhor finge que não ouviu. Se fizerem gesto feio para o senhor olha para o lado. Se gritarem com o senhor finge que não é com o senhor. Não dê importância, não fique irritado com os outros, porque essa irritação não vem dos outros, vem do senhor. Para que o senhor não venha parar no hospital novamente. Ou seja, um médico dando um conselho mais do que natural. Porque ninguém tem o poder de nos fazer ficarmos irritados. Nós aceitamos a irritação ou não. O outro tem o poder de provocar a irritação que está dentro de nós. Nós temos a condição de deixar a irritação tomar conta da gente ou não ligar para ela. Não darmos atenção, não nos preocuparmos. Não é verdade? Então, gente, vamos seguir esses conselhos que são muito bons. Esse médico não tem nada a ver com religião, mas é uma coisa sábia. Vocês entenderam? Quando você fizer o bem para alguém, não espere resultado. Não negocie de forma alguma para parecer ser bonzinho. Eu sempre falo aqui, se você quer parecer ser bonzinho, não faça isso, que você vai cair em 2 erros. Você não vai ser bonzinho, ainda vai cair no erro da falsidade. Certo? Então fique só no erro, não seja bonzinho, ponto final. Não ajude. Eu não quis ajudar, ponto final. Melhor do que assumir 2 erros. Não é verdade? Então, se você não quer ajudar alguém desinteressadamente, não faça. Tem muita gente que vai para as casas espíritas, porque vai, geralmente, né, centros espíritas, eu estou falando de Kardec, tá? A gente fala espírita, a pessoa pensa que é Umbanda, Candomblé, Quimbanda e por aí vai. Já misturaram o negócio todo. Mas vamos lá. Estou falando de Kardec, tá? A doutrina nossa aqui é de Kardec. Mas vamos lá. Muitos médicos vão para casa espírita. Como é que eles vão? Sai de casa preocupado, chateado, caramba, hoje eu tinha que ir tal lugar, estou tendo que ir para a casa espírita. Aí vai para a casa espírita com má vontade. No caminho, se vai de carro, xinga, briga com os outros motoristas. Se vai de ônibus, reclama do motorista, reclama do ônibus, reclama de tudo. Aí chega na casa espírita, aí abraça todo mundo, aquele beijinho, mas está por dentro, quicando de raiva, doida de vontade de acabar o trabalho. É 1, 2 horas de trabalho na casa espírita, parece que é uma eternidade para esse médico.
está contando toda a coisa, encerra, é o primeiro a sair correndo e ir para casa. E muitas vezes para ver televisão, ver o jornal, só para prejudicar ainda mais o seu estado emocional, porque a televisão é isso que promove, né? É só mentira, é só falsidade, é só assassinato, são crimes, bem depende do que assiste na TV, é isso que vai ver. Não é verdade? Pois é. Para que vai para casa espírita? Pergunto eu. Para quê? Acaba indo para lá, não melhora seu... Ainda assim eu acho que deve ir, mas mesmo assim não consegue melhorar seu equilíbrio emocional e espiritual, porque é o tempo todo preocupado em voltar para casa. E se chegar atrasado, ele está se lixando também. Ah, estou indo de graça, estou indo ajudar, outro faz no meu lugar até eu chegar. Espera. Ou seja, você diz que faz o bem, mas para fazer o bem a pessoa tem que esperar a sua boa vontade. Né? Jesus, quando fala a parábola do bom samaritano, aquele samaritano que ajudou aquele cara que havia sido assaltado, roubado, espancado, o samaritano estava viajando, parou a viagem dele, deu toda a atenção. Ele se preocupou com a viagem dele, com as coisas dele pessoais, ele se preocupou primeiro com aquele outro. Depois ele prosseguiu com a viagem dele. Então é mais ou menos isso. Muitos de nós, já comentei num vídeo anterior aqui que eu coloquei, foi semana passada ou essa semana, não sei. Enfim, assiste lá que vocês vão ver. O Espírito tem uma mania, nós, de fazer o nosso culto do Evangelho no lar, ou se vai para a casa espírita, tem essa mania de querer ser pontual, porque a doutrina fala, né? Inclusive, você baseia naquilo que falaram para Chico Xavier, Emmanuel falou, né? Para ser bem exato. Você que quer ser espírita, disciplina é a primeira coisa. São 3 coisas que você tem que ter, Chico. Aí Chico pergunta a Emmanuel, tá bom, a primeira é disciplina e a segunda? Emmanuel responde, disciplina. E a terceira, então, Emmanuel? Disciplina. Tem que ter bastante disciplina. Então, os espíritos entenderam mal isso, interpretaram isso como sendo uma prioridade do homem, do espírita. Então, lasque os outros, você tem que ter a tua disciplina. Então, você deixe de ajudar alguém porque você tem que ter a tua disciplina. Isso é uma interpretação completamente enganosa sobre o que Emmanuel falou para Chico Xavier. Disciplina no trabalho, no que compete à tua responsabilidade, aquilo que você assumiu, isso é disciplina. Aí sim. Mas se você vai fazer o culto do Evangelho no lar, se você está indo para o templo espírita, aparece uma pessoa no meio do caminho, se a pessoa bate palma na tua porta da tua casa, na hora que você começa o culto do Evangelho do lar, né? Ou no meio, os espíritas todos falam, não parem o culto do Evangelho, porque algum espírito querendo desviar o pensamento bom, querendo desvirtuar o trabalho de vocês, querendo tirar vocês do trabalho. Eu já não penso assim, sou espírita. Eu paro o meu culto do Evangelho no lar, atraso o meu culto do Evangelho no lar, se for necessário, porque a minha prioridade não é o culto do Evangelho no lar, não é a minha prioridade, não é com os espíritos. Minha prioridade são aqueles que estão aqui do meu lado, encarnados, precisando de ajuda. Então vou ver, vou assistir. Se a pessoa bate palma, eu estou no meio do caminho do culto, eu comecei e não quero saber, eu paro. Falo para os espíritos, falo, você segura a peteca aí, que eu vou ler, ver o que se trata e já volto. Se eles não quiserem esperar, problema dele, não é problema meu. Eu estou sendo mal educado com eles? Não, muito pelo contrário, estou dando atenção a quem provavelmente está precisando de alguma ajuda. Eu vou parar assim. E depois de atender eu volto. Porque eu li no livro que eu estudei, coisa e tal, que para os espíritos superiores o tempo não existe. Não é 1 minuto, 2 segundos, 3 segundos, 15, 20, 1 hora, 2 horas, que vai fazer a diferença, né, em qualquer trabalho que seja, voltado para o bem. Eu aprendi isso. Aprendi-se por necessidade, não falo irresponsabilidade. Você atrasar teu culto do Evangelho no lar, você está entendendo? Em meia hora, 15 minutos, quantos filhos falar, infelizmente atrasei meia hora, houve um problema seríssimo e não vou fazer hoje não. Está errado, faça. Atrasou meia hora, 15 minutos, 20, 30, não importa, faça. Você não assumiu uma responsabilidade? Mas era 8 horas, já são 10 horas da noite. Eu tive um problema familiar, cheguei em casa agora, faça às 10 horas da noite. Qual o problema? Porque eu estudei, aprendi. Pensa com a tua cabeça, gente. A boca fala o que quer, o ouvido escuta o que não quer. Então a gente vai escutar muita coisa que às vezes não queremos escutar. Mas não é por isso que vamos aceitar. Então, faço o questionamento de vocês, certo?
quanto a várias questões espíritas. O que muitos espíritas acreditam, eu não acredito em muita coisa, porque eu penso fora da caixinha. Eu aconselho a vocês a analisar os fatos, observar, ouvir o contraditório. Ouvir o contraditório. Porque se você não ouvir o contraditório, você será mais um, como a gente fala, vaquinha de presépio, né? Fica balançando aquela cabecinha para si e para tudo. Então nós temos que aprender a pensar, a raciocinar com a nossa própria cabeça, principalmente para depois não culparmos os outros. Foi fulano que me influenciou. E eu não estava pensando em fazer isso, mas ele me levou, me obrigou a fazer. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é atitude de gente que é irresponsável, que não assume seus próprios erros. Mas não vamos esquecer que não basta você pensar assim, que você vai se livrar da tua responsabilidade do erro. Tem gente que fala assim, o obsessor me obrigou a fazer isso. Gente, nenhum obsessor obriga ninguém a fazer aquilo que a pessoa não tenha dentro dela. Ele pode potencializar. Ele pode dar mais força para a pessoa fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Ele pode criar situações para a pessoa fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Mas não bota na pessoa a vontade dela fazer uma coisa que ela não tem vontade de fazer. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu gosto de beber uma cachaça de vez em quando. Aí o espírito vem, está ao meu lado, não estou vendo me influenciar. Vamos ali no bar tomar uma dosezinha. Aí eu já estou com vontade, ele me dá mais um pouquinho de apoio, né, a essa vontade, claro. Aí eu falo, eu vou lá no bar, penso que foi o que pensei sozinho. Não, ele só deu opinião, porque já sabia que eu gosto. Agora, se eu não bebo, né, você acha que algum espírito vai me chamar para ir para o bar beber? Ele não vai, porque ele sabe que eu não vou, já sabe de antemão, esse cara aí não bebe. Nem adianta chamar, ele não vai me chamar. Então, qual a influência desses irmãos que nos obsediam? Eles só estimulam na gente aquilo que nós temos dentro da gente. Então, não adianta querer botar a culpa nos caras, porque não é assim. A coisa não é assim. E não se esqueça que tudo que nos ocorre é com a permissão de Deus. É para que a gente se vigie mais, se policie mais, que a gente consiga vencer essas tentações, que é difícil, é lógico que é difícil. A pessoa te chama para fazer uma coisa que tu gosta de fazer, vai ser quase impossível tu não fazer. É quase que impossível. Vai haver um outro irmão teu aqui encarnado que quer te julgar, quer te condenar. Mas ele não sabe como todo esse processo se deu. Ele não sabe. Mas o julgamento está aí por fora. Para todo mundo, né? Todo mundo quer julgar. Eu repito aqui muito uma frase que eu vi de Alexandre, do Comando Lorient, que ele fala o seguinte. Hoje conversei com a minha irmã sobre isso. Não conversei sobre isso, mas eu falei para ela essa frase que eu vi do Alexandre. Isso exemplifica e resume tudo aquilo que eu penso sobre o que acontece com todos nós aqui na Terra, encarnados e desencarnados, principalmente para nós, encarnados, ok? Que fala assim, na Terra, no nosso planeta, existem muitas injustiças, porém, não existem injustiçados. Então, meus irmãos, pense sobre isso, para que você compreenda algumas coisas a mais, que nada está fora da proteção e da permissão de Deus. Até a próxima. Tchau.